noite a todos. Vamos estar falando sobre cuidado da igreja de Cristo que devemos ter. Então, tendo essa mensagem, cuide da igreja de Cristo. Vamos ver isso a partir de Atos, capítulo 9. Charles Hodge, ele disse o seguinte, certa vez: as obras de Deus manifestam a sua glória, sendo que são. É porque o universo é tão vasto, o céu tão glorioso, a terra tão bela e repleta, que eles revelam a abundância sem limites de seu Criador. Se, portanto, é através da igreja que Deus designou especificamente manifestar a sua mais ordem alta de inteligência, a sua infinita sabedoria e graça, a igreja, em sua plenitude, deve ser a mais gloriosa de suas obras. Nós devemos ser das mais gloriosas, a mais gloriosa das obras do nosso Deus. Nós somos o povo de Deus, somos o povo que proclama a luz de Cristo para o perdido. Nós vamos ver hoje, a partir de Atos, a narrativa da conversão de Paulo, alguns ensinamentos a respeito disso, de amarmos e de cuidarmos da igreja de Jesus Cristo, para que ela cumpra o seu propósito aqui na terra. O texto que a gente vai ler fala então de Paulo e da sua conversão. E Paulo era de Tarso, também era chamado por Saulo e por Paulo também. E ele foi um dos mais influentes escritores, teólogos e pregadores que houve já na história do cristianismo. As suas obras compõem 13 livros do Novo Testamento, que dá 39%. Paulo era um judeu, um israelita circuncidado da tribo de Benjamim e membro zeloso do partido dos fariseus. Embora a gente não saiba ao certo quantos anos o apóstolo Paulo saiu de Tarso, sabe com certeza que foi educado em Jerusalém, sob o ensino do renomado doutor da lei na época, Gamaliel. E esse mesmo Paulo, que perseguia a igreja, virou um dos maiores cooperadores dela. A gente pode ver uma grande transformação na vida de alguém, lendo a transformação na vida de Paulo. Infelizmente, muitas vezes a igreja, que é essa agência do reino de Deus, muitas vezes ela é mal compreendida. A igreja não existe simplesmente para oferecer entretenimento ou simplesmente para encorajar vulnerabilidades humanas ou melhorar a autoestima, mas para servir e glorificar a Deus, para honrar a Deus, prestar culto a Deus. Se falharmos nisso, a igreja fracassa os resultados. Os resultados muitas vezes são mágoas, são críticas, são questionamentos, porque a igreja não está cumprindo o seu papel de glorificar, honrar e servir a Deus. Então é preciso redescobrir o prazer da vida em comunidade. É preciso mudar a nossa perspectiva em relação à igreja de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, de que forma cada um aqui tem olhado, de que forma você tem olhado para a igreja de Jesus, para essa comunidade composta de pessoas imperfeitas, como eu e você, como temos enxergado esse povo de Deus? Deus nos chama a olhar para esse povo e amar esse povo que é a igreja dele. Nós vamos ver nessa noite alguns princípios para amar a igreja, para amarmos a igreja. Gostaria de estar orando aqui antes de falarmos sobre eles. Ó Pai, obrigado pela vida de cada um aqui nesta noite. Obrigado, Senhor, porque Tu nos ama, Senhor. Obrigado por te entregou por nós. Te peço que esse amor que Tu nos deste, possamos transbordar para as outras pessoas, colocar este amor em prática, para não sermos apenas pessoas que dizem ser a igreja de Jesus Cristo, mas pessoas que vivem de fato sendo como a igreja de Jesus Cristo. Transforma a nossa vida, nos molda e nos usa. Esse te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Essa noite eu vou dar um pouco diferente, vou estar lendo os versículos conforme a gente vai avançando nos pontos aqui, nos princípios para amar a igreja. E o primeiro é: olhe para Deus. Se eu tiver sua Bíblia, pode estar acompanhando. Eu vou ler os nove primeiros versículos aqui de Atos capítulo 9. Atos 9, a partir do versículo 1 diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram no caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia fazer. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Aqui foi escolhido que o apóstolo, antes de converter, ele perseguia a igreja. E agora ele passa a amar a igreja, por ter tido um encontro com Jesus Cristo. No verso 1 que lemos, o sumo sacerdote mencionado é Caifás, e recentemente, nas descobertas arqueológicas, foi encontrada em Jerusalém uma escrita com o nome desse sumo sacerdote, que foi datado positivamente para a época aqui do apóstolo Paulo. No versículo 2, o cristianismo é referido como o caminho. Esse parece ser o nome mais antigo ao movimento cristão, talvez o nome mais apropriado. Ele é usado 5 vezes no livro de Atos. O nome caminho, essa expressão, significa que o cristianismo é mais do que uma crença, ou mais do que simplesmente um conjunto de crenças e opiniões ou doutrinas. Seguir Jesus é uma forma de viver, é uma forma de crer, é um caminho a ser trilhado. Muitas vezes hoje as pessoas estão ressentidas com a igreja, estão magoadas com a igreja, estão cheias de questionamentos. Quantos já afirmaram até que nunca mais pisariam numa igreja? Talvez você passou por situações semelhantes a isso. Quantas críticas são levantadas à igreja? As pessoas são falhas, as pessoas erram, as pessoas têm seus problemas, passando por cada um de nós. Devemos pensar como temos enxergado a igreja de Jesus Cristo, a igreja da qual nós fazemos parte. Muitas vezes as pessoas estão afastadas da igreja porque sofreram decepções, foram magoadas. E talvez tenham razões em suas mágoas, mas que possamos ser pessoas que abraçam esses afastados, esses que sofreram mágoas por irmãos até em Cristo, e trazê-los de volta à comunhão com Cristo. Mostrar que Deus deseja que sejamos em comunhão. O que faz as pessoas amar a igreja e mudar essa visão da sua igreja, não olharem para a igreja em si como pessoas, porque nós somos falhos, mas olharem para Deus e que Ele revelou para nós nas Escrituras. Saulo, antes de se converter, ele era letrado do texto sagrado, ele conhecia bem as leis. E dizem que aos 22 anos ele já tinha bastante estudos, e fosse trazer algo na época de hoje, seria algo como que já tinha os 2 brigadeiros, porque era muito avançado os seus estudos. Ele tinha um conhecimento teológico enorme, mas não tinha um relacionamento com Deus da igreja. E por não ter esse relacionamento com Deus, quando olhava para a igreja, enxergava um grupo de baderneiros,
de apóstatas no judaísmo e perseguia eles. Olhar para a igreja sem olhar para Deus nos faz muitas vezes machucar as pessoas. Quando nós tiramos os olhos de Deus, muitas vezes machucando as pessoas com atitudes e com palavras também. Quando nós tiramos os olhos de Deus, não conseguimos muitas vezes perdoar e aceitar pessoas com suas diferenças. A igreja é um lugar que faz as pessoas que nunca estarem juntas, que pensam totalmente diferente, estarem juntas. Todas as pessoas são tão diferentes que em qualquer lugar não conseguiriam se unir, mas na igreja se unem, porque é maravilhoso o povo de Deus, com toda essa diversidade, conseguir andar em união. E nós, quando tiramos a história de Deus, quando tiramos as Escrituras, pensamos muitas vezes somente em nós e não no bem-estar das outras pessoas. Muitas vezes as pessoas utilizam como desculpa o zelo pela igreja, mas quando o nosso zelo machuca as pessoas, isso não é amor a Deus, não é amor à igreja, isso é viver pela nossa própria vontade. É quando queremos que nossas vontades simplesmente prevaleçam, que nosso ego seja maior do que o próprio Deus, é que começamos aos poucos a machucar as pessoas. E em nome da religião, muitas pessoas já mataram outras, pois não conheciam o Deus que a Bíblia revela. Quanto mais próximos de Deus nós estamos, mais união existe na igreja dele. Uma igreja onde não há brigas e divisões, é porque as pessoas estão unidas com Deus. Quando estamos próximos de Deus, produzimos o fruto do Espírito Santo, que lá em Gálatas 5 nos diz que a alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Produzimos isso nos olhos tão fixos em Jesus Cristo. E a marca, então, de uma igreja que está olhando para Deus, não são os dons e maravilhas que possam ser operados. É claro que Deus distribui seus dons, mas a marca de uma igreja verdadeira é que ela tem os frutos do Espírito Santo. Fruto do Espírito Santo, mostrando que ela está próxima de Deus. Assim nós temos maior força em perdoar, para sermos pacientes, maior força para sermos bondosos e amáveis com os outros. Existe um filósofo cristão chamado Soren Kierkegaard, que certa vez disse assim: nós temos a tendência de ver a igreja como uma espécie de teatro. Sentamos no auditório domingo após domingo. Assistimos com atenção o ator do palco, que leva a todos a olharem para si se estiverem suficientemente entretidos. Contentes com aquilo que nós estamos assistindo, mostrando nossa gratidão com vivas e aplausos. Mas se a cena não está nos agradando, nós vaiamos, nós murmuramos, nós falamos mal de tudo que acontece nesse teatro. Mas a igreja é o ser oposto do teatro. Na igreja de Deus é audiência na nossa adoração. O que ele quer dizer aqui é que nós devemos focar em Deus. No teatro nós focamos aqui está se apresentando, se não nos agrada, nós falamos mal, porque nosso objetivo é ser entretido para a apresentação. Mas o objetivo da igreja não é ser entretenimento, mas cultuarmos ao nosso Deus. Nós devemos prestar serviço e olharmos para o nosso Deus. O que realmente importa ocorre dentro dos nossos corações, não entre atores de um palco. Devemos sair do culto não nos perguntando o que aproveitei disso. Devemos olhar para Deus no culto, dirigir nossos olhos para cima e não enxergar as imperfeições que muitas vezes nós temos aqui. Enquanto o teatro recebe consumidores, a igreja recebe adoradores, servos de Deus. Quando nós não estamos buscando a Deus no culto, perdemos o mais importante de tudo, que é o próprio Deus. Então, irmãos, cada um possa refletir de que forma tem enxergado a igreja de Cristo e o culto em
entregue a Cristo. A igreja é cheia de pessoas falhas, imperfeitas, pecadores como nós. Então ame a igreja de Jesus Cristo. Ame uns aos outros. Foi Jesus que nos comprou com seu próprio sangue. Foi Jesus que nos tornou filhos. Foi Jesus que nos tornou uma família. E nada é mais forte do que isso, do que nosso Deus. Podemos olhar para Deus, olhar para quem fez por nós, porque foi Ele que nos uniu como família. Existe uma ilustração de David Platt, que é do livro Contra a Cultura, que nós lemos. Na verdade, essa é a ilustração do livro Radical, mas como ontem a gente lê o livro Contra a Cultura, o mesmo autor diz o seguinte, dessa ilustração de pessoas que se entregam de fato a Cristo, de amor às pessoas. David Platt esteve na Ásia, em um local de grande perseguição. Havia 20 líderes de diferentes igrejas que se reuniram no círculo no chão com suas Bíblias abertas naquele local. Alguns deles andaram quilômetros para chegar até aquela reunião. Outros estavam sujos de tanta areia para chegar até ali. De onde eles chegaram até chegar ali, sujaram todos de areia. Eles se uniram em secreto então e chegaram em diferentes horários para não chamar a atenção, serem pegos, serem presos, entregados à sua família, porque não poderiam pregar o Evangelho. E um desses homens dessa reunião disse o seguinte: algumas das pessoas da minha igreja foram afastadas por um grupo, e esse grupo em particular é conhecido por sequestrar crentes, levá-los para locais isolados e torturá-los. Irmãos e irmãs, tendo suas línguas cortadas nas bocas, não é algo incomum naquela região. E uma outra mulher disse o seguinte: alguns dos membros da minha igreja foram recentemente confrontados por funcionários do governo. Eles ameaçaram suas famílias, dizendo: se não parassem de se reunir para estudar a Bíblia, perderiam tudo o que tinham. E depois desse testemunho, eles dobraram os joelhos, eles oraram e clamaram ao Senhor. E a oração deles foi marcada por algumas frases interessantes. Eles falavam: ó Deus, obrigado por nos amar. Ó Deus, precisamos de você. Jesus, nós damos nossas vidas para você e para você. Jesus, nós confiamos em você. Veja, irmãos, olha a situação em que eles estavam. Eles eram perseguidos, eles davam quilômetros para chegar até a igreja. Mas chegavam na igreja, eles olhavam para quem? Para Deus, para Jesus, dizendo: Deus, obrigado por nos amar. Deus, precisamos de você. Que esse seja o nosso foco. Nós temos todo conforto, tanta facilidade para estar aqui. Mas muitas vezes nossos olhos estão longe de Deus. Mas Deus nos chama para amar a igreja. Os princípios para amar a igreja, primeiro deles, olhe para Deus. O segundo, olhe para os irmãos. Os versos 10 ao 19, aqui de Atos capítulo 9, dizem assim, Atos 9, a partir do verso 10. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias! Ao que ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: levante-se e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. E, numa visão, viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos seus santos em Jerusalém, e aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele
quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrando na casa, e pôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram nos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Depois de comer, sentiu-se fortalecido. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco. Irmãos, aqui quando Ananias olhou para a igreja de Jesus, enxergou um homem ferido que havia ferido muitas pessoas. Saulo, ele estava ferido, mas antes de ser ferido, Saulo havia ferido muitas pessoas. Ao olhar para a igreja de Jesus, para Saulo, Ananias enxergou esse homem ferido e ele não queria ajudá-lo. No verso 13 a gente lê: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. Paulo era conhecida pelo mal que ele fazia, então o Ananias não queria ajudá-lo. E ao invés de ir até Saulo e oferecer cura e liberdade em Jesus Cristo, Ananias então queria fugir. Mas interessante que no verso 15 diz assim: Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. É como se Deus tivesse dito o seguinte: Ananias, tu vai, sim, tu vai, porque a tua função é ajudar esse homem ferido, este homem que vai proclamar o Evangelho aos perdidos. Vai, porque esse homem vai avançar o reino de Deus. Irmãos, existem 3 tipos de pessoas que vão na igreja. Não sei qual é o seu tipo, mas existe aquela pessoa que é indiferente à igreja, tanto faz se existe ou não existe igreja, se vai ou não vai à igreja. Existe a pessoa que muitas vezes machuca os outros, e existe aquele que ajuda o mais ferido. Que nós possamos ser este, que ajuda o mais ferido. Muitas vezes vamos chegar pessoas feridas aqui, até de outras igrejas, ou feridas por não crentes. Precisamos ajudar essas pessoas. Talvez você tenha um ressentimento, uma mágoa no seu coração, mas não é desculpa machucar os outros também. Lá em Atos 1, 18, 19, a gente lê o seguinte: Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de comer, sentiu-se fortalecido. Saulo permaneceu uns dias com o discípulo em Damasco. Aqui no capítulo 9 a gente lê isso. Então, as pessoas imperfeitas cuidando uma das outras. Essa é a nossa função como igreja. O menos ferido cuidando do mais ferido, porque todos de alguma forma somos. Quando a comunidade se envolve em torno do que temos em comum, surge a comunidade de Deus. Diversidade não significa divisão. Somos diferentes uns dos outros, mas responsáveis uns pelos outros. Devemos cuidar uns dos outros. De que forma nós temos cuidado uns dos outros? De que forma temos cuidado dessa igreja de Jesus Cristo? Que possamos refletir sobre isso. Não olhe como os religiosos olharam naquela época para as pessoas. Não olhe como Saulo olhou para as pessoas antes de sua conversão. Não olhe como Ananias olhou para Paulo, que naquele momento era a igreja de Cristo. E precisou ser chamada a atenção para ir até Paulo. Mas olhe como Jesus olhou para a sua igreja e se entregou por ela. Quando Jesus olhou para nós, Ele olha com compaixão e misericórdia por cada um de nós. Nós precisamos ser imitadores de Cristo. Precisamos imitar a Cristo em toda e qualquer circunstância. João 13, de 13 a 15, diz assim: o maior exemplo de Jesus Cristo, ele diz assim nesse texto:
Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. E que exemplo é esse? É que sermos servos uns dos outros. É deixar o nosso ego de lado para servirmos as outras pessoas. Não importa o quantos títulos nós temos, não importa o quanto dinheiro nós temos, devemos ser sempre servos uns dos outros. É perfeitamente compreensível um escravo lavar os pés do seu senhor, ou um discípulo do seu mestre. Porém aqui, a experiência que os discípulos experimentaram foi especial. Tiveram naquela noite exatamente o oposto dos padrões do mundo. Jesus, que é mestre e Senhor, o soberano Deus, humildemente lavou os pés dos seus discípulos. Quão grande e maravilhoso exemplo Jesus deixa para nós. No reino deste mundo, nos reinos deste mundo, os grandes são cercados de glória, de honra, riqueza e poder, e são servidos. Mas no reino de Deus as coisas são invertidas. O rei dos reis não veio servir. Não veio para ser servido, mas para servir. E esse exemplo deve mudar nosso coração e servirmos aos outros. Jesus nos ensinou que o menor é o maior no reino de Deus. E quem quer ser grande será o menor. O maior é aquele que serve. Deus quer usar vocês para abençoar outras pessoas, assim como usou Ananias para abençoar Paulo. Somos chamados a amar aqueles que são diferentes de nós, aqueles que não gostamos, aqueles que muitas vezes até não suportamos. Quão diferente era Paulo que Ananias, mas mesmo sim, Jesus disse para ele: vá até Paulo. Não importa quão difícil você seja, não importa o que Paulo fez, vá lá e cuide dele. Nós devemos tomar como exemplo, cuidar das outras pessoas. Quem somos nós para desmerecer uma pessoa a qual Jesus comprou com o seu próprio sangue? Quem somos nós? Devemos amar os outros. Então Deus te chama para amar a igreja. Primeiro princípio para amar a igreja: olhe para Deus. Segundo, olhe para os irmãos. Terceiro, olhe para os perdidos. Os versos 20 a 25 dizem assim: E logo nas sinagogas proclamava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Todos que ouviam Saulo estavam atônitos e diziam: Não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus e veio para cá precisamente para prender e levá-lo aos principais sacerdotes? Verso 22. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus resolveram matar Saulo, mas ele ficou sabendo do plano deles. Dia e noite guardavam também os portões da cidade para matar. Mas os discípulos de Saulo tomaram-no de noite e, colocando-no num cesto, desceram-no pela muralha. Então, quando a pessoa ela se converte, ela se alegra com a igreja, mas conforme o tempo passa, vem muitas críticas, vem muitos questionamentos. Mágoas muitas vezes vão surgindo e a alegria vai diminuindo. Com o tempo, muitas vezes a pessoa que vive dentro da igreja, mas ela não participa do que Deus está fazendo. Ela vem somente por vir para marcar número. A pessoa vem, ela assiste o culto, mas não tem mais expectativa de participar da obra de Deus. Deus te hoje chama para se envolver com Ele, se envolver com essa igreja. Não ser apenas um mero espectador, não alguém como um teatro que está vendo a apresentação, mas alguém que está envolvido com Deus, com a sua obra. Devemos ir aos cultos para abençoar os outros e para adorar a Deus de todo o coração, mostrando aos outros que Deus está aqui e ama cada um.
João 13,35 diz: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. O amor deve ser o nosso padrão de conduta. Devemos evangelizar as pessoas, mostrando o amor de Deus por elas. Irmãos, os problemas deste mundo, do mundo que não conhece a Cristo, são maiores do que nossos problemas. Vidas estão perecendo sem a salvação de Jesus Cristo, a passos largos para o inferno eterno. A igreja é um hospital e lá fora é muito pior do que os problemas que podemos ter aqui dentro. Então vamos trazer as pessoas para serem curadas nesse hospital, serem curadas por Deus e curadas pelo Salvador Jesus Cristo. Mark Dever, um autor americano, ao olhar para as palavras e ações de Jesus Cristo, ele chega a ter a seguinte conclusão. Ele diz que o maior beneficiado de uma igreja existir não são os de dentro, mas os de fora. Isso só acontece se cumprirmos a nossa missão de proclamar Jesus para os de fora. Uma igreja deve olhar para os perdidos. Uma igreja coopera com a sua denominação. Uma igreja investe em missões. Uma igreja de Jesus Cristo pratica ação social. Ela planta essas igrejas, ela evangeliza os perdidos. Olhar para os perdidos é um sinal de compromisso e amadurecimento na fé. Um compromisso com Jesus Cristo e a sua palavra. Outra ilustração de David Platt, mais uma vez no livro Radical, ele diz o seguinte a respeito de pessoas que olharam para os perdidos. Diz assim no livro: mulheres como Lynn, que ensinavam na universidade onde era ilegal falar do Evangelho, elas se reúnem em segredo com estudantes universitários para falar sobre Cristo, embora ela possa perder o seu sustento por falar de Cristo. Adolescentes como Shane Lin, que foram enviados de igrejas domésticas em suas aldeias para se submeterem a um estudo intensivo e preparação para levar o Evangelho de Jesus Cristo às partes da Ásia onde não havia igreja. E Lin, uma dessas pessoas, ele disse ao David Platt: eu disse à minha família que provavelmente nunca mais voltaria para casa. Estou indo a lugares difíceis para tornar o Evangelho conhecido. E é possível que eu perca a minha vida no processo. E Chan, que é uma das meninas, acrescentou ainda: mas nossas famílias entendem. Nossas mães e pais estiveram na prisão por sua fé e nos ensinaram que Jesus é digno de toda a nossa devoção. Aquelas arriscavam a vida delas, arriscavam a vida de nunca mais ver suas famílias e também de perder a própria vida por proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, por viverem e estudarem o Evangelho de Jesus Cristo. Interessante nessa história aqui é que os pais, eles apoiaram a decisão das filhas em correrem risco de vida. E hoje, quantas vezes os pais olham: meu filho vai ser médico, meu filho vai ser advogado, meu filho vai ter grande futuro empresarial, mas o filho diz que vai ser missionário, diz que pastor, diz que vai ser pastor, diz não, isso não será. Quão grande inversão de valores existe, onde o reino de Deus é abandonado, onde nós podemos proclamar o Evangelho e viver para o reino de Deus, pais que impediram seus filhos de seguir o caminho de Deus muitas vezes. Que possamos olhar para as histórias, olhar para a Bíblia e ver: Deus precisa estar em primeiro lugar, não importa o que aconteça conosco ou com as nossas famílias. Amigo em Cristo, irmãos. O amigo em Cristo é amigo para sempre. As pessoas da igreja são falhas, todos nós somos falhos, mas a igreja vai chegar ao seu destino. Ela vai chegar até Cristo e uma vida eterna com Cristo no céu. Mesmo que a gente abandone, abandone a igreja, Deus já tem o seu plano traçado para a igreja de Jesus Cristo. Proclamar o Evangelho de Jesus Cristo até que Ele venha. Mas, mesmo eles não precisando de nós, Deus nos ama e Deus se importa conosco. E Deus nos chama para amar a igreja dele. Então, princípios para amar a igreja
Primeiramente, olhe para Deus. Se você olhar para pessoas, você vai encontrar problemas. Começando por você, que todos somos falhos. Mas foque em Deus. Olhem para Deus. E olhem para os irmãos, no sentido de amar os irmãos, suportar os irmãos, cuidar dos irmãos em Cristo. Porque quem nos fez irmãos foi o próprio Deus que morreu por nós. Ele que nos fez família. Terceiro, olhem para os perdidos. Olhem para os que estão pensando em Jesus Cristo e preguem o Evangelho para eles. Irmãos, nós seremos igreja verdadeira de Jesus Cristo se tivermos cumprido a sua missão, que é proclamar o Evangelho ao perdido. Que cada um entenda essa missão, pregue Jesus e ame aos outros. Está orando? Ó Pai, obrigado aqui pela tua palavra, Senhor. Nos faz de fato viver o que tu quer que nós vivamos, Senhor. Nos ajuda a sermos obedientes a Ti. Nos ajuda a amarmos as outras pessoas, Senhor. Nos ajuda a entendermos as nossas diferenças, que diferenças, Senhor, sejam entendidas não para nos separar, mas para nos unir. Que possamos ser unidos, Senhor, porque foi Tu que nos tornou família. Foi Tu que se entregou por nós na cruz, Senhor. Que possamos entender isso e amarmos cada vez mais uns aos outros e buscarmos aqueles que estão perdidos. Senhor, muito obrigado por essa igreja, muito obrigado por cada irmão que está aqui nessa noite, obrigado porque podemos estar aqui juntos como igreja, ouvindo a Tua palavra, Te louvando, Te adorando, orando, Te buscando, Senhor. Muito obrigado por essa família da fé que nós temos, Senhor. Esteja abençoando grandemente a vida de cada irmão aqui. Te peço no Teu nome, Senhor Jesus Cristo. Amém.